Bom, de novo, muito bom dia a todas e todos. Agradecer a presença de todo mundo e principalmente a parceria da Audicom e de todos que nos precederam aqui nessa mesa de abertura. A parceria da campanha Contas Públicas são da nossa conta. Agradecer a presença e a companhia aqui na mesa da Milene e do Gilson, que já foram devidamente anunciados pelo Sérgio, mas acho que meu papel é mais de ouvi-los, muito nesse cenário de contas públicas. Mas antes eu acho que vale a gente compartilhar um pouco da experiência do portal, porque o meu município ele nasce, como eu falei um pouco na abertura, o portal ele nasce como uma ferramenta de gestão, na tentativa da Fundação Brava de ampliar o impacto de um trabalho que a gente já vinha fazendo há alguns anos, desde a criação da Fundação no ano 2000, de apoio à gestão pública, especialmente com foco em eficiência, em equilíbrio fiscal, em diversas áreas. Então, a gente entendia que esse trabalho ele tinha um impacto grande. A gente trabalhou em mais de 50 projetos de alto impacto com prefeituras, governos de estado, governo federal, mas ele era pouquíssimo escalável, né? A Fundação sempre trabalhou num modelo muito parecido de consultoria. A gente apoiou trabalhos de grandes consultorias para a gestão pública, mas que é um esforço extremamente grande, que demanda uma equipe e um trabalho duradouro, que necessariamente não é tão escalável quanto o trabalho que a gente se propõe a fazer com o portal. Então, o portal ele nasce nessa proposta de dar escala a esse trabalho. Ele nasce, inclusive, com o nome de Portal Gestão para Resultados. Então, muito nessa ótica, a gente percebia a dificuldade do gestor público de trabalhar baseado em evidências, em dados. E aí a ideia de um portal que disponibilizasse dados públicos, de finanças públicas, e tornasse esses dados, acho que mais fáceis de usar, mais atrativos, mais palatáveis, como o Felipe colocou, veio exatamente nesse contexto. E a gente começa, então, como uma ferramenta de gestão. A gente começou a apresentar para diversos gestores públicos, instituições públicas de diversas esferas. Tivemos uma fase aí de evolução da ferramenta. A gente fala que, a cada ano, o Portal Município é um novo projeto. Então, a gente vem evoluindo, não só em termos de tecnologia, a plataforma, a arquitetura de dados, mas também em termos de articulação, em termos de estratégia, o que o portal se propõe a fazer a cada ano. Mas acho que, como eu falei, no último ano, nas últimas eleições municipais de 2016, o portal, a gente entendeu, e aí muito a partir da pesquisa do Sonho Brasileiro da Política, que muitos de vocês já devem ter tido acesso, que identificou que o jovem, na verdade, 75% dos jovens brasileiros não tinham nenhum tipo de engajamento político. E não tinham não tinha interesse em discutir política, gestão pública, enfim, de maneira geral. Mas, por outro lado, metade dos jovens acreditavam que um processo mais transparente favoreceria o seu engajamento. E não só mais transparente, mas eles entendiam, metade dos jovens, segundo a pesquisa, entendiam que ferramentas tecnológicas e inovadoras favoreceriam também o seu engajamento. E aí, dentro desse contexto, a gente entendeu que o Portal Meu Município poderia ser não só uma ferramenta de gestão, mas era também uma ferramenta de controle e transparência. E aí a gente começou a desenvolver, naquele momento, uma série de aplicações específicas para a eleição, e aí muito na tentativa de apoiar o processo decisório do eleitor, que precisava conhecer, de fato, as contas públicas, entender se aquela gestão estava sendo eficiente ou não. E aí a gente teve, nesse contexto, um pico de audiência no portal, que foi, até para nós mesmos, impressionante. Assim, o portal chegou a ter 1.200.000 acessos só em 2016. A gente chega hoje a mais de 8 milhões de acessos. E para um assunto que, no senso comum, é um assunto que a população não se interessa. A gente falar de contas públicas, falar de política de maneira geral, gestão pública. Então, assim, na verdade, a gente precisa falar a língua da população, a gente precisa falar a língua do cidadão e traduzir esse debate para o cidadão na ponta e não só para os especialistas, enfim, para a gente que trabalha com isso no dia a dia. E aí, assim, a gente, então, em 2016 a gente teve esse salto, a gente chegou na ponta para conversar com o cidadão, apresentamos esses dados, promovemos uma série de aplicações. A gente fez, por exemplo, lá atrás
um quiz sobre as eleições, a gente fez duas séries de vídeos sobre as principais propostas dos candidatos às prefeituras, fizemos uma série de vídeos sobre eleições, com o professor Humberto Dantas explicando um pouco mais, né, de uma forma mais fácil, o processo eleitoral de maneira geral. Fizemos um jogo que depois virou Cidade em Jogo, que é uma solução da Brava hoje, que é um jogo de educação política, educação para a cidadania. E aí tudo isso, a partir de todas essas aplicações e traduzindo muito esse debate para a população em geral, a gente conseguiu, naquele ano, 2016, o portal apoiou a decisão de voto de 2,1% de todo o eleitorado das 15 maiores cidades do Brasil. Então, assim, de novo, esse debate ele é um debate difícil, um debate que realmente ele não é acessível, mas é nosso papel torná-lo acessível à população em geral e, na medida em que a gente faz isso, a população se interessa cada vez mais. E aí, daí a importância de uma campanha como a campanha Contas Públicas São da Nossa Conta, de levar esse debate para a população, e por isso que nós estamos aqui enquanto parceiros da campanha, parceiros da Audicom, e estamos promovendo, junto com a Audicom, a campanha, e todos os parceiros aqui presentes, esse debate, numa tentativa de traduzir isso para a população em geral, e pensando muito, né, na proximidade das eleições municipais do ano que vem, que o eleitor ele precisa, de fato, de se inserir nesse debate para tomar uma decisão de voto consciente e bem informada. Então, esse é um pouco do contexto. E aí, assim, entrando especificamente nessa pauta de contas públicas, e aí eu vou passar a bola já para os nossos painelistas, mas vou fazer uma provocação antes deles começarem, que aí um dado que o portal... A gente tem gerado uma série de dados e estudos para a imprensa a partir de dados do portal Meu Município. E aí um dado importante que a gente fez, inclusive, um conteúdo sobre isso ainda esse ano, e já foi, inclusive, veiculado em algumas mídias, a gente fez um estudo sobre a relação da receita tributária frente à receita total dos municípios, e separando os municípios por faixa de IDH. E aí, na tentativa de relacionar, acho que a capacidade de geração de receita própria dos municípios, né, do ponto de vista da receita tributária, com o desenvolvimento humano, né, desenvolvimento de maneira geral dos municípios, a partir do IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. E aí, só compartilhando esse dado, e aí uma diferença assim... Para não comparar o muito baixo, né, os municípios com o IDHM muito baixo com o muito alto, que aí a diferença é muito grande, mas só para colocar, os municípios com IDHM alto, a faixa de IDHM considerada alta, a proporção da receita tributária sobre a receita total é 22,2%. Então, os municípios têm uma dependência muito grande ainda, mesmo com o IDHM alto, das transferências governamentais e transferências totais. Então, assim, a receita tributária ela representa apenas praticamente 1/5 de toda a receita desses municípios. Quando você olha para os municípios com IDHM muito alto, que é a faixa mais alta do IDHM aqui, essas faixas consideradas, né? A gente tem 5 faixas, muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Quando você olha para os municípios com IDHM muito alto, esses municípios têm, com relação à receita total, eles têm 44,2% da receita tributária. A receita tributária representa, da receita total, 44,2%, ou seja, o dobro dos municípios com IDHM alto. E aí, se a gente chegar nos municípios de IDHM muito baixo, a receita tributária chega a 2,4% da receita total. Então, assim, e aí, com esse estudo, qual que é a nossa intenção, né? A gente mostrar, de fato, que a geração de receita própria, nesse contexto de contas públicas municipais extremamente difícil, né, é extremamente importante para o desenvolvimento dos municípios. Então, assim, se a gente está discutindo uma série de medidas aqui no Congresso Nacional para aumentar as transferências, para a gente desafogar um pouco os municípios, né, a gente conseguir transferir todos esses projetos de lei, essas iniciativas que o próprio Felipe já ressaltou, é muito importante a gente olhar para dentro do município e gerar capacidade de receita dentro dos municípios. Então, e aí com esse retrato que o portal gerou, e aí essa é uma defesa que a gente tem feito muito próximo dos municípios, que é incentivá-los a gerar receita própria, ao invés de ficar esperando também a gente tentar todas essas iniciativas de aumentar as transferências e transferir recursos dos estados e da União, é muito importante também a gente gerar receita dentro dos municípios.